Meus irmãos, abra a sua Bíblia lá em Filemão. Filemão. Isso é o que, pastor? É de comer? Não, é uma carta de Paulo. Uma das epístolas de Paulo, quando Paulo estava na prisão. É um texto que não contém capítulos, só tem um capítulo. Essa série é uma série muito especial, é a narrativa da redenção. Essa carta de Paulo a Filemão, eu creio que eu já preguei uma vez sobre isso, mas não com a dinâmica que nós vamos tratar hoje. Geralmente eu não prego o mesmo sermão duas vezes, eu posso até preparar com o mesmo texto, mas eu gosto de estudar de novo aquilo. É gostoso demais estudar a palavra de Deus. Eu não gosto de pegar coisas que eu já fiz, ou coisas que estão prontas, ou copiar. Eu amo estudar a palavra de Deus, eu amo meditar nessa palavra. E a série é a série 139, que nós vamos colocar no ar amanhã, a partir de amanhã na rádio. Narrativa da redenção. Narrativa, repete comigo, narrativa da redenção. Glórias a Deus. Olha só, nós temos aqui nesse texto 3 questões. O texto é dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 7. Tem uma oração de gratidão que Paulo faz em relação a Filemão. Do versículo 8 ao versículo 16, existe uma petição que Paulo faz por Onésimo. E do versículo 17 ao 25, uma promessa de Paulo a Filemão. Bom, eu queria me concentrar, eu vou ler os versículos durante a ministração. Não tem como ler tudo, são 24 versículos. Mas eu queria colocar aqui o versículo 18, versículo 17 e 18, como texto base, e nós vamos tratar dos outros. Vai lá no 17. Paulo, eu vou explicar direitinho. Paulo a Filemão diz assim: assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como recebesses a mim mesmo. Quer dizer, Paulo dizendo em relação a Onésimo. Nós vamos falar quem é Onésimo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Lança todo o custo na minha conta. Espírito Santo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Pai, porque a Tua palavra é poderosa, fale aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa carta de Paulo a Filemão é uma carta que Paulo escreve de dentro de uma prisão. Uma das cartas que Paulo escreve de dentro de uma prisão. Outra carta que Paulo escreveu, que eu já falei sobre ela, foi Filipenses. E essa carta a Filemão também foi escrita dentro da prisão. E quando nós falamos no texto, existem vários personagens aqui nesse texto. A personagem principal, Jesus Cristo de Nazaré. Existe Paulo. Eu vou falar das principais, porque nós temos aqui umas 10 personagens no texto. Jesus, Paulo, Filemão e Onésimo. Bom, você já conhece quem é Jesus. Paulo, a gente sempre fala sobre Paulo. Sempre a gente fala sobre Paulo. Agora eu queria falar um pouco dessa relação de Filemão, Onésimo, Jesus e Paulo. Filemão, convertido, um homem que era proprietário. Se fosse hoje, um
um industrial, um fazendeiro, vamos dizer assim, um fazendeiro. Onésimo é um escravo de Filemon. E Onésimo foge. O texto diz que Onésimo foge, dá a entender que ele rouba alguma coisa e foge do seu senhor. E ele consegue se encontrar com Paulo lá em Roma. A gente não sabe como ele chegou em Roma. A gente sabe que é o Espírito Santo que conduz. Ele saiu de Colossos e foi para Roma. E no versículo 10 do nosso texto, diz dessa relação de Paulo e Filemon. Quando Paulo escreve a Filemon: olha, eu venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Então vamos lá. Filemon, o senhor, o dono de uma propriedade. Onésimo, um escravo que faz o mal a Filemon. Ele foge, se encontra com Paulo em Roma, se converte ao Senhor, o Senhor toca nele através do ministério de Paulo. O Espírito Santo agiu dentro do contexto do ministério de Paulo, não através do ministério de Paulo. Ele poderia ter se convertido através de outro contexto. Então ele encontra com Paulo, o Espírito Santo converte o coração dele a Jesus. Só que Onésimo tem um problema. Ele fugiu. Onésimo fugiu de Colossos. E ele precisava resolver essa situação. E o que Paulo faz? Paulo diz: Onésimo, você foi alcançado por Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Você saiu de Colossos fugido, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou escrever aqui uma carta, e essa carta você vai levar para o seu senhor, Filemon. E é essa carta aqui que vocês estão ouvindo. Você vai levar essa carta. E na carta que Paulo envia, ele primeiro ora, uma oração de gratidão por Filemon, porque Filemon também era um servo de Deus. Aí é o que está. Nós temos aqui 2 servos de Deus que estão numa situação difícil. E Paulo é usado por Deus para que esses 2 servos, um já era servo, o outro se tornou servo, para que esses 2 servos se encontrassem. Mas Paulo envia a carta para quem foi ofendido, para que reconhecesse de volta o ofensor. Paulo faz uma petição, versículo 8, o texto diz: por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. O Filemon, é o seguinte: tem um escravo que fugiu da sua propriedade, e esse cara se converteu aqui em Roma, Filemon. E eu quero te pedir. Paulo podia ter ordenado para ele, apelando para a própria consciência dele, né? Mas Paulo foi educado. Paulo era muito polido. Ele era muito polido. Ele manda uma carta agradecendo. É assim que a gente faz, né? Quando a gente vai
falar com alguém, primeiro a gente exalta as qualidades daquela pessoa, depois a gente fala aquilo que, que tem que ser feito. Quando você aborda uma pessoa já dizendo os defeitos dela ou as coisas que ela deve fazer, a princípio o que é gerado logo é um bloqueio, né? Sim ou não? Toda vez que vai conversar com alguém assim, se você vai conversar logo apelando em prol do seu direito, você já começa a conversa mal. Já começa mal. Então, Paulo fala a Filemon. Filemon, esse homem agora, ele conhece a Cristo. Filemon, você é o homem que tem amor no coração. O amor do Senhor está em ti, o amor fraternal que há em ti. Onésimo é alcançado por Cristo, mas precisava resolver uma circunstância. Onésimo é alcançado por Cristo, mas precisava resolver uma circunstância de ordem horizontal. Porque a redenção que Cristo operou na cruz por mim tem dois pontos cruciais: verticalidade e horizontalidade. Deus nos reconcilia em Cristo, através de Cristo, consigo mesmo, e nos entrega o ministério da reconciliação. Significa dizer que os atos de Deus passam pelo nosso relacionamento com Ele e com o próximo. E essa narrativa da redenção, ela nos ensina algumas coisas muito fortes. Eu queria que você meditasse nisso hoje. Eu queria que você meditasse nisso durante a semana. Eu queria que todos nós meditássemos nessa pregação por toda a nossa vida, nessa pregação bíblica. A primeira lição que eu quero extrair, a primeira coisa que eu consigo aprender na narrativa da redenção, conforme essa carta de Paulo a Filemon, é que a redenção é uma história de transformação. A redenção é um marco nas nossas vidas de transformação. O Evangelho não é um método de revolução social. O Evangelho é um método de revolução pessoal. Pode passar pelo social? Sim. Eu não vou entrar na discussão da escravidão aqui, porque essa discussão é mais profunda. Teríamos que sentar na escola dominical para falar sobre escravatura aqui no Novo Testamento. É outro assunto. Mas, a priori, o Evangelho é uma história de transformação que pode passar pelo social. Mas a primeira revolução que acontece nas nossas vidas é uma revolução pessoal. Paulo fala, ele apela a Filemon em relação não a um direito, mas em relação a uma dívida que tinha que ser cumprida. Onésimo foge do seu Senhor. Ai, pastor, mas eu aceitei Jesus, né? Não foi nem Jesus que alcançou, não. Eu aceitei Jesus. É tão arrogante falar isso, né? Eu aceitei Jesus. Mas fala assim, não, Deus me tocou, Cristo tocou-me, tocou-me, oh, tocou-me, de paz encheu. Cristo nos alcançou. Então agora eu estou livre em relação a tudo. Sim, está livre. Mas existem pessoas
que você precisa de pedir perdão. Pessoas que você precisa pedir perdão. A maldição ele já levou sobre si, ou seja, o pecado original não é mais imputado sobre a sua vida, você vai ser salvo. Mas eu preciso considerar que essa redenção, ela trabalha na minha vida como um todo. A redenção, ela trabalha da perspectiva do meu relacionamento com Deus e do meu relacionamento com o próximo. O Evangelho é uma história de transformação. Onésimo foi transformado por Cristo, mas ele precisava se encontrar com Filemon. Ele foi sincero, né? Porque com certeza ele contou. Para que Paulo escrevesse a carta para Filemon, pedindo que Filemon recebesse Onésimo, com certeza Onésimo, ele se converteu de fato. Ele disse, olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa aqui, cara, eu não quero te esconder nada, não. O Senhor me tocou aqui, mas eu tenho algo para resolver. Olha, Filemon, Paulo, eu não quero aqui bancar de bonzão não, Paulo, eu tenho uma situação para resolver, eu preciso voltar para minha terra. Paulo, eu fugi de lá, eu fugi de onde eu estava, e eu preciso voltar lá para reparar aquele dano. É a segunda lição que eu quero extrair na narrativa da redenção. A redenção é uma história de reparação. A narrativa da redenção envolve uma esperança futura de morar com Cristo e envolve uma história de reparação. Reparação, eu preciso considerar aquilo que eu fiz de ruim nessa vida. Um dia eu olhei um gatinho, um bichinho, e falei assim, gatinho, me perdoa, porque eu gostava tanto de matar gato, quando eu era pequeno. Eu já contei a história aqui, do meu pai várias vezes. Você, quando é alcançado pela graça de Jesus, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Aquele cara que você brigou, aquele cara que você ofendeu, ou você não ofendeu, mas ele disse que você o ofendeu. Quando o novo nascimento vem sobre a sua vida, a primeira pessoa que você pensa é naquela que foi a pedrinha no seu sapato. E você liga para ele e diz, fulano, deixa eu te falar, fulano, me perdoa, eu sou um servo de Deus agora. Que servo de Deus nada, rapaz, vem com esse papo furado de crente, picareta não. Deixe pensar o que quiser, mas a história da redenção, a narrativa da redenção é uma história de reparação. Nós somos constrangidos pelo Espírito Santo, ou então nós não nascemos de novo. Nós somos constrangidos pelo Espírito Santo para confessar, a gente começa a confessar os nossos erros. Quando o novo nascimento vem, você diz, meu Deus, me perdoa, porque eu era um vagabundo. Eu fiz mal a tanta gente, meu Deus, me perdoa. Se você matava, você deixa de matar. Se você furtava, você deixa de furtar. Enfim, a história da redenção, a narrativa da redenção é uma história de reparação. Você começa a querer se encontrar com as pessoas que um dia você se envolveu numa briga tão boba, pra quê? Aí, de repente, o Espírito Santo toca no seu coração e você diz, meu Deus, que besteira que eu fiz. Que dia ruim foi aquele. Que briga boba foi aquela. Gente, para que eu fui fazer aquilo? E você começa a ligar para todo mundo, chorando. Você começa a querer reparar. Isso
diga-se de passagem, é continuamente. A narrativa da redenção é uma história de reparação contínua. Continuamente nós estamos nos retratando, continuamente nós estamos abraçando, continuamente nós estamos pedindo perdão, continuamente nós estamos pagando mico. Porque você diz, ai meu Deus, eu vou ter que ir lá na casa de fulano. Ai meu Deus, eu vou ter que falar isso. Ai meu Deus, eu vou ter que fazer aquilo. Eu vou ter que ligar. Ai meu Deus, eu vou ter que pagar esse mico. Podia ter dormido sem essa. A narrativa da redenção é uma história de reparação. Filemon, Onésimo precisavam de se encontrar. Onésimo precisava reencontrar o seu Senhor. Ele precisava dizer, meu irmão, me perdoa, eu fugi da sua propriedade. Me perdoa, cara, me perdoa. Olha, eu fiz uma bobagem, eu fiz uma besteira. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje à tarde, eu fiquei impactado, porque o Evangelho ele é muito forte, ele é muito profundo. Ele nos leva a refletir além daquilo que a gente consegue, porque tem hora que nós bloqueamos a reflexão. Você diz, eu não quero pensar nisso, eu quero colocar uma pedra nisso, eu não quero mais pensar nisso. Mas o Evangelho nos incomoda de tal forma que não tem como você fugir. O Evangelho nos faz um reviravolta no nosso interior. E mais que eu e você queiramos fugir das situações, não tem como, uma hora ou outra, você vai precisar de encontrar, você vai precisar de pensar, de rever aquilo, o mal que você causou. Tá, a pergunta que eu já sei que pode estar surgindo na sua mente. Deus me perdoou. Ok. Mas, se Deus me perdoou, o pressuposto agora é que eu tenho que perdoar. E que eu tenho que pedir perdão. Pastor, Deus me perdoou, eu não vou para o inferno. Não, não vai não. Se Deus perdoa, não vai para o inferno. Mas a consequência natural de quem foi alcançado pelo perdão de Deus é perdoar. Aí você me fala, e quem não perdoa? Quem não perdoa não foi alcançado por essa graça maravilhosa de Deus ainda, precisa ser. É simples. Quem não perdoa é porque ainda falta graça. A graça precisa ainda vir e tocar definitivamente para você dizer, está perdoado. Ou, eu quero reparar. Não tem como uma coisa estar desassociada da outra. Não tem como uma coisa ficar desvencilhada da outra. É impossível, é impossível. Onésimo é liberto por Cristo. Mas tinha uma questão horizontal. Terceiro lugar, terceira lição da narrativa da redenção. A narrativa da redenção é uma história com base no novo modelo. Nós temos agora um novo modelo, nós temos agora um novo paradigma, nós temos agora um novo contexto de vida, nós temos agora uma nova forma de viver. A narrativa da salvação é uma história com base no novo modelo. Esse novo modelo se chama amor. Esse novo modelo se chama amor. Esse novo modelo se chama amor. Nós temos agora uma nova forma de encarar a vida. Não é fácil viver com o próximo. Não é fácil se relacionar. E nós somos tendenciosos a fugir dos relacionamentos. Eu sou tendencioso. A minha luta diária é contra isso. De não me enclausurar. Eu luto todos os dias em virtude disso.
Porque eu já fui uma pessoa problemática na área de relacionamento. Então eu quero viver. E o Espírito Santo e os frutos que vão ser gerados na minha pessoa e na sua pessoa vão dizer que você nasceu, vão dizer se você nasceu ou não nasceu de novo. E quando você começa a lutar contra essa natureza, é um ótimo indício que você nasceu de novo. Porque você não consegue lutar contra a sua própria natureza se você não conheceu a Cristo Jesus. Ninguém consegue lutar contra si se alguém maior do que ele, que é Cristo, não tenha entrado na sua vida. Sem Cristo, você aceita a sua performance, você aceita quem você é. Sem Cristo, você diz, olha, eu sou assim, vou morrer assim, ninguém me muda, ninguém coloca o dedo aqui para dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Mas com Cristo você vive o que Paulo vive lá em Romanos 7. Miserável homem que sou. Aquela luta desenfreada para que ele não siga os conceitos do mundo. E quem vive assim realmente, de fato, foi alcançado. Eu não quero odiar. Eu não quero viver nessa vida de ódio. Eu quero perdoar. Onésimo deve ter falado para Paulo, com certeza. Olha, Paulo, eu preciso consertar isso. Eu preciso consertar isso. Eu não posso ficar da mesma forma. Agora tem alguém em mim que me incomoda dia e noite para que eu volte lá, onde eu errei, e diga, me perdoa. Me perdoa. Tem alguém agora que me incomoda, tem alguém agora que fala comigo e diz, olha, volte lá, e pede perdão. Por quê? Porque nossa história é uma história com base no novo modelo. O novo modelo é o amor. Versículo 7 diz o texto da palavra de Deus. Pois tive grande alegria, Filemão, Paulo dizendo a Filemão, e consolação por causa do teu amor. Pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. No versículo 9, Paulo diz a Filemão, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. No versículo 17, Paulo diz a Filemão, assim sendo, é o nosso texto, se me consideras um irmão no Senhor, olha aqui a fraternidade, eu não posso exigir de uma pessoa que não conhece a Cristo que ela me perdoe. Deixa eu te dizer uma coisa, se você conhece alguém que não conhece a Cristo, não foi alcançado pelo amor de Deus, porque só o amor de Deus que pode trazer essa condição. Não exija dela que ela te perdoe, mas de você, essa é uma exigência necessária, de mim e de todos nós. Porque nós somos a parte mais forte. Não melhor, mais forte. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos guia a verdade. Nós somos agora indesculpáveis. Já éramos, Paulo diz, da indesculpabilidade, por quê? Porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo falado. Agora nós não temos desculpa. Nós não temos mais desculpa, porque agora nós conhecemos. Agora nós temos a ciência. Agora nós oramos. Agora nós falamos com Ele. Agora nós dizemos, nós testemunhamos, nós pregamos, nós profetizamos, nós curamos em nome de Jesus. Agora nós temos a consciência. Então agora, diante dessa consciência renovada, a nossa história tem uma nova base, um novo modelo, uma nova direção. O amor. Diga glória a Deus. Em quarto e último lugar, uma história de redenção. Nós aprendemos aqui nesse texto
que Paulo se dispõe a ser o fiador idôneo de Onésimo, dessa nova aliança que seria feita entre ele e Filemon. Uma aliança foi quebrada entre Filemon e Onésimo. Onésimo conhece a Cristo e agora a figura de Paulo nos ensina uma figura de redenção. Essa figura de Paulo escreveu uma carta intercedendo por Onésimo. Receba ele aí como irmão. Nos ensina a história da redenção. Jesus se colocando, se dispondo como fiador idôneo em prol de uma nova aliança. Vocês lembram da mensagem que eu falei? Da Páscoa? Na última Páscoa, Jesus instituindo uma nova aliança. Esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, uma nova aliança, algo novo. Paulo, nós enxergamos a figura de Cristo, não que Paulo seja Cristo, são duas coisas distintas, mas essa história nos lembra o Cristo que se torna o nosso fiador, o Cristo que vai pagar a dívida do nosso lugar, porque o que o fiador faz? O fiador, ele garante uma dívida. O fiador, ele garante uma dívida. E no caso dessa fiança aqui, essa fiança era especial. Porque, de qualquer forma, nós não conseguiríamos pagar. Nós não iríamos pagar essa dívida. Paulo, ele ensina para nós aqui uma lição de redenção. Um ex-escravo, Onésimo é um ex-escravo, ou seja, Deus alcança a figura de Onésimo e coloca Paulo na vida dele para ensinar essas duas coisas. A libertação de um escravo e uma nova forma de viver como livre. Escravo e agora livre. Escravo e agora livre. Martinho Lutero disse que o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai, é representado nessa figura de Filemon. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Nós éramos escravos do pecado. Onésimo era um escravo. Essa história de Onésimo e Filemon nos ensina a nossa redenção. Nós éramos escravos do pecado. Jesus se coloca no nosso lugar como fiador eterno por nossa dívida. Assim fez Paulo em relação a Onésimo. Olha, pode botar na minha conta. Filemon, bote na minha conta a história desse rapaz aí. Bote na minha conta, Filemon. Coloque na minha conta. Ele, como escravo, ele poderia ser condenado à morte. Mas agora tem um que intercede por ele e diz: Filemon, recebe ele como irmão. Recebe ele com amor. Nós éramos para sermos condenados para a escravidão no fogo do inferno. Mas aprove o Senhor enviar seu Filho para que nós fôssemos alcançados por essa graça libertadora. Por essa graça libertadora. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas vivem como escravos fugitivos de Deus. Mas um dia elas são alcançadas por essa graça maravilhosa. E elas vivem a restauração. E elas começam a viver na família de Deus. Paulo diz o seguinte: olha, Filemon, esse cara agora aí da nossa família. Esse cara agora aí da nossa família, Filemon. Ele é um dos nossos agora.
recebe aí, recebe esse cara aí, porque ele é um dos nossos. Eu queria tirar aqui 2 lições de aplicação, 2 implicações práticas para mim e para você. A primeira, você foi alcançado por essa graça infinita de Jesus Cristo. Eu fui alcançado por essa graça infinita de Jesus Cristo. A segunda, eu preciso entender que eu fui reconciliado com Deus, mas agora eu preciso me reconciliar com o próximo. Eu fui reconciliado com Deus, mas agora eu preciso ser reconciliado com o próximo. Vamos reparar os nossos erros. Vamos reparar os nossos erros. Quantas pessoas que querem ver o capeta, mas não querem nos ver? Vamos reparar isso. O mal que nós fizemos, nós vamos reparar. E nós vamos reparar é com pedido de perdão. É com pedido de perdão. E a terceira, essa aqui é faixa bônus que é da agora, que eu nem anotei aqui no esboço. A terceira implicação prática que eu tiro dessa mensagem. O que eu tenho feito para que as pessoas se reconciliem? Paulo foi usado por Deus para que Filemão se reconciliasse com Onésimo. Meu querido, eu não posso ser canal de destruição de amizades. Eu preciso ser canal de reconstrução de amizades. Às vezes você vai ver fora da igreja, dentro da igreja, 2 pessoas brigadas. E você e eu, nós precisamos ter um canal de reconstrução. Foi o que Paulo fez. Olha, bota na minha conta. Se alguém tem que levar alguma coisa aí, se alguém sou eu, pode botar na minha conta, libera esse cara aí. Foi o que Cristo fez por nós. Deus botou na conta dele a minha dívida. O que eu tenho feito para reconciliar as pessoas? Sabe o que acontece? Eu sou novo, mas eu já tenho 13 anos que eu lido com pessoas. E eu já sei muito bem como as pessoas agem. Quando alguém vem conversar comigo, a pessoa vem com a farinha, eu já estou voltando com o bolo. A experiência pastoral é a coisa mais linda do mundo. Eu amo ser pastor. É a coisa mais linda, porque você vive na prática. Eu estava comentando com o pessoal que é muito fácil ser pregador itinerante. Porque o pregador itinerante, ele chega e pá. O Jaime é o pregador, pastor de igreja mesmo. Mas o pregador itinerante, ele chega e traz um sermão muito bonito, e coisa e tal, e motiva, e lá, e pá, e chama, e grita. Quando você começa a pastorear, você começa a entender as coisas. Quando você começa a sentir o cheiro de ovelha, você começa a captar a mensagem do evangelho com uma profundidade tão grande. Porque aquele dia a dia ali vai te ensinando. Aquele dia a dia vai te ensinando. E sabe uma coisa que eu aprendo nesses 13 anos, que eu quero chegar nos 49 do Jaime, meu sonho de consumo, em nome de Jesus, se Cristo não voltar. Quero chegar nos meus 49. É o meu sonho de consumo. Mas sabe o que eu já aprendo nessa trajetória? Eu aprendo uma coisa sobre relacionamentos interpessoais. Que existem 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que são como Paulo, que procuram trazer a paz para o meio de convivência, sempre vão buscar a reconciliação dos seus irmãos. E existem pessoas como Diótrefes. Na 3ª carta de João, já preguei sobre a narrativa aqui de Diótrefes, nome esquisito. Diótrefes era o cara que sempre colocava lenha na fogueira. Eu quero te dizer uma coisa, relacionamento,
eu aprendo que nós temos que tirar lenha da fogueira. Está vendo um negócio fumegando? Está vendo um negócio pegando fogo? Tire lenha da fogueira e jogue água. Vamos proteger uns aos outros. Vamos blindar uns aos outros. Vamos blindar uns aos outros. Alguém vai chegar para você falando mal de alguém. Você diga, não, fulano, não é bem assim não. Eu aprendi isso foi com meu sogro. Pense no homem sábio. Ele nem imagina o tanto que eu admiro ele. Eu queria deixar isso registrado aqui para os anais da Igreja Batista Deus é Luz. No início do meu ministério, eu chegava para ele e falava assim, meu sogro, está acontecendo isso, fulano. Aí ele fala assim, não, rapaz, não é bem assim não. Eu digo, sogro, tudo que eu vou falar para ele diz que não é. Parece que fica tampando o sol com a peneira. Depois eu aprendi com ele. Falei, não é que ele está certo. Ele está tirando lenha da fogueira. Quantas tragédias ele evitou tirando lenha da fogueira? Quantas tragédias você e eu podemos evitar tirando lenha da fogueira? Quantas tragédias você pode evitar tirando lenha da fogueira? Ô irmão, fulano de tal fez isso. É mesmo, rapaz, fez isso? Me conta mais. E aí? Meu irmão, no nome de Jesus, vamos blindar uns aos outros. E tem outra também dele. Ele disse o seguinte para mim uma vez. Ele disse, Michel, toda vez que alguém chegar perto de você e trazer algum problema para você, mas se esse problema não é diretamente dessa pessoa, mas é de terceiros, eu vou te dar uma dica. E essa dica aqui eu vou fazer cortesia com o chapéu dos outros. De graça. O que de graça você recebe, você passa, né? Quando alguém chega para você e diz para você, fulano, tal pessoa não gosta de você. A estratégia é? Faz o seguinte, vamos marcar um encontro com essa pessoa. Eu, você e essa pessoa, para a gente resolver essa história. Não faça isso não, senão essa pessoa vai ficar muito chateada. Meu querido, quando você chama quem de direito para resolver a situação, todo burburinho se cessa. A melhor forma de resolução de conflito é chamando quem de direito. As pessoas, igreja é assim, um vai falar mal do outro, um vai querer desconstruir o outro. Eu já conheço essa história. Está me vendo com essa carinha aqui de novo? Já conheço isso. Graças a Deus, Deus me proporcionou. O poder da desconstrução. As pessoas vão querer desconstruir umas às outras para se elevar. Elas vão desconstruir o outro para querer se elevar. Quando alguém chega e diz, fulano é assim, na verdade é o que ela quer dizer, não é que fulano é menor, ela quer dizer que ela é maior. Olha, fulano não está fazendo um serviço direito não, hein? Você pode ter a certeza de que aquela pessoa está dizendo para você o seguinte, eu faço melhor que ela. É batata. Na Ordem Batista, eu convivo com eles há quase 10 anos. E hoje sou presidente da Ordem Batista aqui do DF Nacional. E converso com o pastor todo dia. É a mesma história. É a mesma história. É a mesma coisa. São os mesmos problemas. Só muda de endereço. O poder da desconstrução. Por exemplo, quando alguém chega para conversar comigo, eu já sei quando ela quer me desconstruir. Eu já conheço as técnicas da desconstrução. Primeiro, ela não vai fazer como Paulo fez. Você viu o que Paulo fez? Onésimo, tu é um cara que ama.
Onésimo, tem um cara bom. Ô Filemão, você é um cara bom. A pessoa já chega destacando o teu erro. Meu querido, no nome de Jesus Cristo, vamos resolver essa situação hoje, agora, e no nome de Jesus. Eu vou descer aqui para a gente resolver isso. Vamos parar de desconstruir uns aos outros. Vamos parar de desconstruir uns aos outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que eu não sou melhor que você, e você não é melhor que ninguém. Quem desconstrói a figura do próximo, acaba assumindo um fardo maior do que é o seu, porque ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer e o que o próximo tem que fazer. A história da redenção passa pela horizontalidade. A história da redenção passa pela horizontalidade. E a gente tem que aprender a viver essa arte diariamente. Pela graça de Cristo Jesus, nós vamos aprender a viver isso. E nós vamos aprender a viver isso perdoando, tirando as madeiras que estão queimando. Tire as madeiras que estão queimando. Pare de colocar lenha na fogueira, porque vai melhorar. O nosso relacionamento vai melhorar, querido. A nossa vida horizontal vai melhorar muito. Não dê crédito a tudo aquilo que as pessoas falam. Outra coisa que eu aprendo, quarta faixa bônus. Implicação prática. Nunca diga nunca, mas não leve a sério tudo que se diz, tudo que dizem para você em relação ao seu próximo. Algumas coisas podem ser verdade, mas outras coisas são criações fantasiosas de quem quer desconstruir o seu próximo. Nós vamos viver muito bem melhor. Quem quer viver bem aqui? Levante a mão. Tiago diz, então, refreie a sua língua. Quer viver bem? Vamos refrear essa língua. Vamos colocar freio nessa língua. Vamos colocar freio nessa língua. E nós vamos viver muito bem melhor. Nós vamos viver muito bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Não vamos aceitar essas questões que chegam no nosso ouvido. Fulano não gosta de mim não? Tá bom. Sabe o que eu faço? Deixa eu te dar uma estratégia aqui. Quando alguém diz para você, chega para você e diz, fulano não gosta de você não, fulano falou mal de você. Sabe o que eu faço? Eu vou lá na pessoa e dou um abraço nela. Vem cá, me dá um abraço aqui, cara. Sabe por quê? Porque se você ouviu aquilo e aceitou aquilo, a primeira atitude que você vai ter em relação àquela pessoa é raiva. Fulano disse que ela não gosta de mim não, então eu vou fugir dessa pessoa. A estratégia é, chegue perto, traga essa pessoa para perto. Vamos trazer essa pessoa para perto. Você sabe por quê? Porque alguém falou que fulano não gosta de você. Você comeu aquela ficha. Você vai ficar mal com fulano. E você vai ficar mal com quem falou daquela pessoa. Porque aquela pessoa vai estar, de alguma forma ou de outra, dizendo, tá vendo? Brigaram. Eu não quero ficar mal de ninguém. Eu quero amar, perdoar. Eu quero aprender a conquistar as pessoas. Eu quero aprender isso. Eu decidi, eu quero aprender a conquistar as pessoas. Eu quero aprender a viver bem com todo mundo. Eu quero amar, eu quero abraçar, eu quero ser diferente. Eu não quero ser conforme a minha natureza, não. Minha natureza não vale nada. Minha natureza, ela quer ficar sozinha. Minha natureza, ela quer ficar isolada. A minha natureza não vale não. Mas eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Jesus Cristo. Eu quero amar aquele que me odeia. Eu quero servir um copo com água àquele que me odeia, ao meu inimigo. É esse aí que eu quero amar. Eu quero aprender a amar aquele que me atira pedra. Eu quero abraçar aquele que falou mal de mim, aquele que me desconstruiu, aquele que fez isso, fez aquilo. Meu querido, eu quero aprender a viver conforme o Evangelho. Somente isso, somente.